sequência, como eu havia comentado, nós estamos então aí comemorando, iniciando hoje, no dia 1º de agosto, a semana do aleitamento materno, que vai do dia 1º ao dia 7 de agosto. E é um prazer enorme, com muita satisfação, que eu trago alguns conhecimentos, algumas informações a vocês. Que conhecimento a gente não pode ficar guardado, conhecimento ele deve ser transmitido. Então, gente, eu vou contar um pouquinho dos estudos, vou trazer um pouquinho sobre a questão da importância desse vínculo materno no processo de aleitamento e vou também trazer um pouquinho sobre a depressão pós-parto, né? Hoje um assunto tão recorrente, tão comum no nosso meio. Então vamos falar essa questão um pouquinho do vínculo materno para o desenvolvimento infantil. Então, o bebê, ele deve ser amamentado pela mãe. Caso essa mãe não consiga amamentar esse bebê, é importante que alguém possa fazer esse papel, que alguém possa estabelecer esse vínculo materno. Então, digamos que essa mãe está com uma inflamação, com uma infecção, ela está com uma depressão pós-parto e ela não consegue amamentar esse filho. Que alguém possa fazer esse papel, né? Ou o pai, ou a figura da avó materna ou avó paterna. E esse bebê, durante esse processo que ele vai fazer, então, essa questão da formação do vínculo afetivo, né? É aí que vai desenvolver, então, a questão da autoestima dessa criança. Vai estar relacionada, sim, aos primeiros meses de vida, né? E aí é muito importante que essa mãe, já durante a gestação, consiga estabelecer esse vínculo com esse bebê. E não só a mãe, né, mas as outras pessoas próximas, então o pai da criança, os avós maternos, os avós paternos, que possam já construindo esse vínculo com esse bebê já no útero, né, para que a criança, quando nasça, ela não estranhe, por exemplo, determinadas vozes, determinados tons, então, de voz. E vai que aconteça alguma coisa, sempre tem já esse vínculo, né, construído, então, seja com os avós ou seja até mesmo com o pai. E por isso da importância da gente, da mãe, quando ela está amamentando, ela ter uma atenção especial para essa criança, né? Então, o que é isso? É olhar para ela, conversar com ela durante esse processo de amamentação, fazer carinho, acariciar o seu bebê, né? Então, isso tudo vai fortalecendo o vínculo, e não só fortalecendo o vínculo, mas vai construindo o psiquismo da criança, né? Porque através desse vínculo, dessa relação afetiva entre a mãe e o bebê, que essa criança vai ter, então, um desenvolvimento saudável, não só da sua personalidade, mas nos comportamentos sociais. Então, são crianças que vão ter aí uma estabilidade, uma segurança maior quando esse vínculo materno nos primeiros meses de vida forem estabelecidos, com muita segurança, com muita afetividade, por parte dessa mãe, desse pai, desses avós, né? Então, por isso da importância da gente construir esse vínculo materno. Aí vocês vão me perguntar assim, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou trabalhar isso? Então, gente, olha só, é muito importante que durante o processo de gestação a gente já faça esse vínculo, a gente já busque informações. E o que a
gente acaba fazendo? A gente acaba sempre adiando, deixando para depois. Ai, quando nascer, eu vou tomar os cuidados essenciais, eu vou fazer conforme manda o figurino, né? Então, gente, não deixe para depois. Já trabalhe isso na gestação, né? Procure já fazer um vínculo com o pediatra que vai atender essa criança no nascimento. Você pode buscar, sim, uma ajuda, um auxílio de uma psicóloga para que ela consiga lhe orientar como conduzir isso, cuidar dessa questão também da qualidade do sono dessa mãe, né? Isso é muito importante. Cuidar do equilíbrio emocional dessa mãe, acolher essas angústias, essas ansiedades, esses medos dessa mãe durante a gestação, né? Porque isso acaba, quando a mãe não trabalha isso, ela acaba sim transferindo isso para o bebê, porque eles têm aí um vínculo muito grande, né? Uma comunicação via cordão umbilical que é muito grande. Então, em termos de sentimentos, emoções, acaba sempre transferindo. Então, gente, vamos dar uma atenção especial a esses aspectos, né? E aí vamos falar um pouquinho, então, também da questão da amamentação, né? Como amamentar, né? Então, essa mãe, ela deve segurar esse bebê, que a boca desse bebê, para sugar o peito da mãe, fique na mesma altura. Então, o seio materno e a sucção desse bebê e a boca dele deve estar na mesma altura, para que a gente consiga evitar, então, aí, de que essa criança se afogue ou que ela tenha inclusive dificuldade para respirar. E é muito importante que a gente possa deixar também as narinas dela, né, livre. Então, é muito importante isso, né? E aí a mãe pode sentir esse bebê vai sentir esse corpo da mãe, vai sentir a pele dessa mãe, vai sentir o coração dela bater. Isso tudo vai trazendo uma harmonia, uma estabilidade para essa criança, né? E outro aspecto também que é muito importante eu considerar e falar um pouquinho para vocês é com relação às ansiedades e às angústias logo ao nascimento. Então, assim, ó, gente, os bebês choram. Os bebês choram muito, até porque eles precisam se comunicar com essa mãe. E os bebês, eles não sabem se comunicar. Eles não sabem avisar que eles estão com fome. Eles não sabem falar quando eles estão com medo, quando eles estão, por exemplo, assustados. E aí o que eles fazem? Eles choram. Por que eles choram, né? Você vai me perguntar, mas por que eles choram? Porque essa foi a primeira reação do bebê. Então, quando o bebê sai da barriga da mãe e aí ele nasce, que é cortado o cordão umbilical, por que os bebês choram? Vocês sabem por quê? Porque ele leva o susto da questão da respiração. Então, esse bebê chora para que ele consiga, então, ter esse susto e acionar, né, a respiração através do próprio pulmão dele. Então, essa criança chora assustada, né? Ela estranha isso tudo é novo para ela. Então, essa criança chora. Essa é a primeira reação, é o primeiro movimento desse bebê. Então, olha só que incrível, né? Então, tudo na nossa vida tem uma lógica, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. E aí, então, essa criança já aprendeu no nascimento que quando ela tem uma dor, um medo, né, um susto, ela chora. E aí, isso vai permanecer nos primeiros meses de vida, né? Então, a mãe precisa reconhecer isso, a mãe tem que saber desses aspectos, reconhecer isso. A mãe deve se tranquilizar, porque as mães, elas ficam muito nervosas
nervosas, elas ficam muito ansiosas, muito inseguras. Vem a questão do medo também, acaba se confundindo com várias outras emoções. E aí, as mães precisam saber que esses bebês precisam chorar. Então, é um medo que eles têm, eles choram. É um susto que eles têm, eles choram. Por exemplo, uma voz diferente que ele começa a ouvir, ele vai chorar. É algo que ele percebeu, uma sombra, alguma coisa no olhar, ele vai chorar. Porque ele se assusta. Então, tudo isso é um processo lento, né? Onde ele vai construindo tudo isso, essas imagens, esses sons, esses medos, esses sustos que ele vai tendo, tudo isso ele vai reagir chorando, né? E aí as mães acabam assim, nossa, trazendo muitas vezes no profissional, no médico, no pediatra, se queixando que o bebê chora muito. Então, claro que tem as patologias da primeira infância, sim, que são importantes, que a gente não pode desconsiderar. Mas existem muitos fatores que também estão relacionados à angústia dessa mãe, à ansiedade, né? Porque esse bebê, à medida que a mãe projeta esses sentimentos, esse bebê também vai alimentando essas angústias, esses desconfortos, né, dentro da criança. Então, quando ela tá com a fralda suja, ela vai chorar também. Quando ela tá com fome, ela vai chorar também, né? Então, é muito importante que essas mães possam se tranquilizar e receberem esse choro dessa criança como uma forma de acolher a criança, mas não de se preocupar. Claro, se a criança vai fazer alguma infecção, alguma inflamação, ela vai ter uma febre, né? Então, a temperatura da criança é extremamente importante a mãe sentir, a mãe verificar, até porque a mãe, ela vai estar, então, com esse bebê próximo dela e ela vai logo perceber isso, tá, gente? Outro aspecto importante, então, são vários detalhezinhos, assim, que é importante eu estar repassando para vocês, para que vocês possam entender melhor. Então, assim, porque a gente sempre conhece alguém, né, que ou ganhou bebê recentemente, ou está gestando, seja uma filha, no caso, seja uma neta, né? Então, a gente sempre tem, né, um contato próximo com uma gestante. E aí a gente pode, né, então, orientar, conversar, explicar um pouquinho sobre isso. Então, seguindo, vamos falar um pouquinho da questão do colostro, né? Então, nos primeiros até 10 dias aí, essa mãe, ela produz o colostro. Esse colostro, ele é extremamente necessário para o desenvolvimento do intestino dessa criança, né? E esse colostro, ele é rico também em flora intestinal. É isso que vai dar, então, a estrutura lá desse intestino dessa criança. Aí ele vai ter algumas dores, algumas cólicas, algumas repuxadas, né, assim, nesse intestino dele. Por quê, gente? Porque é uma nova forma dele se alimentar, porque até então, no útero, ele vinha se alimentando através do cordão umbilical da mãe. Agora, o organismo dele está fazendo uma nova adaptação. O organismo dele está, então, sendo construído, né? Então, é normal ele sentir cólicas, ele sentir algumas dores, né? E outra questão importante também é que o colostro, ele não é como o leite materno, realmente. Ele não sustenta tanto como o leite materno. Então, essa criança vai chorar mais vezes porque ela vai sentir fome mais vezes, né? Então, por isso que muitas vezes as mães acabam se assustando. Ai, mas ele chora de hora em hora, ele chora de 2 em 2 horas. Gente, é normal, né? Então, agora, se ele tem outras dores, ou digamos que
inflamações, infecções, aí sim, aí ele vai acusar uma febre. Aí sim a importância da gente procurar o profissional adequado nessa hora. Tá, gente? Então, é muito importante a gente saber desses aspectos, né? Eu acredito que o pediatra, o ginecologista, o obstetra faça as devidas orientações à gestante durante esse período aí, né? Esse momento da vida da criança, não só da vida da criança, mas da vida da mulher, né? É um momento mágico, é o surgimento de uma nova vida, é um novo ser que está aí se adaptando, né? Então, e nós somos seres muito primitivos, a gente nasce assim, sem nenhum recurso, né? Porque a gente observa os animais, eles já nascem com vários outros recursos, né? E quando nós nascemos, já no nascimento, no parto, a criança perde 1 bilhão de neurônios. Olha só que interessante. Então, não é ao longo da vida que a gente perde os nossos neurônios, não. Já logo no nascimento, a gente perde 1 bilhão de neurônios. Por que a gente perde? Porque a gente precisa dar espaço para que esses neurônios que estão ali no cérebro desse bebê consiga, então, se desenvolver e formar determinadas habilidades. Então, qual é a primeira habilidade que a criança forma? A habilidade de sucção, né? Então, a força, ela vai desenvolvendo essa questão da força, E para isso, muitos desses neurônios precisam morrer para dar espaço para que outros possam se desenvolver. Outra poda grande neurológica, perda neurológica, é a questão do lá quando a criança começa a engatinhar, quando ela começa a ficar em pé com apoio, quando ela começa a caminhar. Então, o que acontece? Aí acontece outra perda neurológica. Por quê? Porque esses neurônios precisam morrer, aqueles que não são mais utilizáveis acabam morrendo para dar espaço para que os outros possam se desenvolver, né? Outra questão importante, gente, é a questão do leite materno, né? Então, o leite materno, ele deve ser exclusivo, o ideal é que ele seja exclusivo até os 6 meses de idade. Outro aspecto importante da gente considerar é que no leite materno, 80 a 90% é água. Então, olha que interessante, gente. E aí, o que as mães fazem? Elas ficam introduzindo água, né? Gente, o leite materno já tem água. 80 a 90% da composição do leite materno é composto de água, tá? Então, o ideal é que a gente faça esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, tá? O tempo de amamentação. Aí vocês vão me perguntar, mas quanto tempo eu tenho que amamentar? Gente, isso vai muito, então, da questão de países, né? Então, a Organização Mundial da Saúde pede para que os bebês sejam amamentados até os 2 anos de idade, tá? Mas em alguns países isso acontece, o desmame acontece antes, e em outros países, principalmente nos países subdesenvolvidos, países mais pobres, né, as mães acabam alimentando às vezes por mais tempo, tá? Então, existe o ideal e existe a necessidade. Então, o ideal até os 2 anos de idade, tá? Outro aspecto é que, assim, ó, é muito conteúdo, é muito assunto, tá, gente? Eu poderia ficar aqui, eu acho que umas 2 horas falando com vocês. Só que eu quero trazer um pouquinho sobre a questão da depressão materna, tá? Então, assim, falando um pouquinho dessa questão da depressão materna, o índice no Brasil, ele é elevado, ele é muito alto. Ele é maior
do que o índice de depressão registrado nos Estados Unidos, na Austrália e em outros países também da Europa. Então, aqui no Brasil, a depressão pós-parto, ela é muito comum de acontecer. Então, a cada 4 mulheres, uma tem depressão pós-parto, né? Então, isso foi um estudo que foi feito pela Fiocruz, né? E eles relataram isso. Aí eles fizeram alguns outros comparativos, né? O porquê que isso surge, né? E eles não conseguiram, então, traçar um perfil. Eles até, inclusive, compararam com a questão do parto, né? Que isso poderia estar relacionado ao parto, caso esse parto tenha gerado aí um trauma para essa mãe, ou esse parto gerou, então, um estresse pós-traumático para essa mãe e, consequentemente, uma depressão. E eles não tiveram uma relação, porque na maioria dos casos que eles entrevistaram, eles fizeram uma entrevista, uma pesquisa com 23 mil mulheres no período de 6 a 18 meses de nascimento da criança, então quando o bebê já estava com 6 a 18 meses, tá? E sendo que a maioria dessas mulheres teve, então, cesárea. Então, eles não conseguiram fazer esse comparativo aí com a questão do parto normal. Eles traçaram, sim, um perfil característico. Então, essas mulheres, elas têm uma característica, então, que a maioria delas, com depressão pós-parto, tem uma cor parda, tem em média 25 anos de idade, baixa condição econômica e hábitos de vida não saudáveis. E a maioria delas também já tinha outros filhos e também não planejaram a gravidez. Então, a necessidade mesmo da gente fazer esse acompanhamento, essa preparação, esse planejamento dessa gestação. Bem, gente? Com relação à depressão pós-parto, quais são os sintomas? Então, é normal, sim, né? A mãe se sentir um pouco abalada, a mãe sentir-se triste, né? Porque a tristeza faz parte do nosso estado emocional, sim, tá? Mas, porque a tristeza nada mais é do que a falta de alegria, né? Então, o que acontece? Quando essa mãe apresenta uma tristeza muito grande, por um período de tempo grande, tem falta de concentração, tem pensamentos suicidas, sente-se inútil, incapaz de desejar as coisas, está sempre se sentindo exausta, então permanentemente está cansada, né? Por mais que ela consiga descansar, ela parece que não consegue relaxar, não consegue descansar mesmo, né? Esses são alguns dos sintomas que pode sim indicar a depressão pós-parto, tá? Mas é normal sim a gente ter dias ruins. Faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Mas se a mulher, no pós-parto, está tendo esses sentimentos de tristeza, de falta de concentração, incapacidade, está se sentindo inútil, constantemente cansada, né, na maioria das vezes, né? O que acontece? Aí sim que ela não está vendo uma melhora, não está vendo uma evolução desses sintomas, aí sim provavelmente ela está então apresentando depressão pós-parto, tá? Que mais? Nesse caso é extremamente importante sim procurar um profissional qualificado para que essa mãe consiga então fazer o acompanhamento adequado. Aí vocês me perguntam assim, por que isso acontece? Da onde que vem isso? Gente, então eles traçaram lá um perfil, né? Durante essa pesquisa, a Fiocruz estabeleceu um perfil dessas mães, então, que tiveram depressão pós-parto. Então, são gestações não
não programadas, às vezes a mãe acaba se separando do pai durante a gestação, então tem vários fatores. Mas o que é determinante mesmo é a questão hormonal, porque no parto, né, acontece uma queda hormonal muito significativa. E essa queda hormonal aí, ó, acaba gerando essa questão, então, da depressão pós-parto, porque aí você acaba desequilibrando adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina lá nesse cérebro, tá? E aí, por isso que eu trouxe a questão do aleitamento materno como forma da gente também equilibrar esses hormônios. Então, quanto mais esse bebê ser amamentado, quanto mais esse bebê realmente conseguir usar, então, esse leite, mais essa mãe vai estar equilibrando a parte hormonal dela, vai estar liberando ocitocinas para que o cérebro dela seja reconstruído, e aí vem a questão do equilíbrio dos neurotransmissores novamente. Então, gente, existe sim um fator biológico, um fator físico, né, que é determinado pelos nossos hormônios, tá? Então, isso a gente deve acompanhar, a gente deve observar, que a gente tem recursos para isso hoje, a gente tem acompanhamento para isso hoje, e é extremamente importante a mãe, então, conseguir procurar os profissionais adequados. Tá bem, gente? E o meu tempo já está se esgotando, tá? E eu queria, então, deixar aí, então, um contato para que as pessoas que me ouvem na rádio, que me assistem, possam também estar lá seguindo o nosso canal lá no YouTube, Mente Leve, tá, gente? Agora que a gente está mais em casa, nessa época de quarentena, vamos entrar lá no canal do Mente Leve, lá no YouTube, e vamos assistir os vídeos lá, que tem várias informações legais lá para vocês, tá bem, gente? E